Alice sempre acreditou que amar era sinônimo de entregar-se por inteiro. Ela cresceu ouvindo que amor precisava ser demonstrado, cuidado, insistido. E por isso mesmo, passou boa parte da vida carregando o rótulo de sensível demais. No trabalho, era a que lembrava dos aniversários dos colegas. Nos relacionamentos, a que perdoava rápido. Na família, a que unia todos quando algo quebrava. Mas, por trás daquele sorriso doce, havia algo que poucos percebiam. Alice estava exausta de amar sozinha. Naquela manhã chuvosa em São Paulo, ela chegou ao escritório tentando ignorar as palavras que ainda ecoavam na cabeça. As do ex-namorado, que a acusara de grudar demais. Amar para ele era fraqueza, para Alice era força. Mas agora ela já não tinha tanta certeza. Enquanto organizava alguns documentos, ouviu a supervisora anunciar a chegada do novo consultor internacional enviado da Coreia para ajudar no projeto da empresa parceira. "Esse é o Huan Lee", dizia a supervisora, enquanto ele se aproximava. Alice ergueu os olhos. Ele não parecia combinar com aquele ambiente cinza e sisudo. Huan tinha uma postura calma, quase elegante demais, para um escritório comum. O olhar sereno contrastava com a intensidade do mundo à sua volta. E, por um breve instante, Alice sentiu como se aquele estranho a enxergasse de verdade. Como se tivesse atravessado todas as camadas de sorriso que ela usava para se proteger. "Você é a Alice, certo?", disse Huan, em português carregado de um leve sotaque. "Vou trabalhar com você no relatório principal." Ela sorriu, educada, mas guardada. "Sim, sou eu. Bem-vindo." O olhar dele demorou um pouco mais que o normal. "Você parece cansada", disse Huan com delicadeza. "Tá tudo bem?" A pergunta, simples e inesperada, atravessou Alice como se alguém finalmente percebesse o que ela tentava esconder. Ninguém perguntava isso. Ninguém reparava nela assim. E foi ali, naquele corredor iluminado por luz fria e chuva escorrendo pela janela, que algo começou. Não amor, ainda não. Mas a primeira fagulha, quase imperceptível, de alguém que, em vez de julgá-la por amar demais, talvez ensinasse o valor disso. Os dias seguintes foram diferentes para Alice, mesmo que ela tentasse fingir que não. Huan tinha um jeito silencioso de aparecer exatamente quando ela mais precisava. E ainda assim, ele nunca ultrapassava limites. Era como se tivesse aprendido a linguagem de quem sempre cuidou demais dos outros, mas raramente foi cuidado de volta. Naquela tarde, enquanto revisavam juntos um relatório extenso, Alice suspirou sem perceber. Eram daqueles suspiros pesados, que carregam mais do que cansaço. Carregam histórias não ditas. "Esse trabalho está tomando muito do seu tempo?", perguntou Huan, levantando o olhar. "Ah, não é isso, só..." Ela hesitou, pensando se valia a pena falar. "Às vezes me sinto demais. Demais no trabalho, demais com as pessoas, demais nos relacionamentos." Huan apoiou o lápis sobre a mesa, atento. "Na Coreia, existe uma expressão que diz que quem ama muito tem um coração que nunca deixa ninguém cair sozinho." Alice ficou em silêncio, surpresa. "Você acha isso bom?" "Eu acho raro", respondeu ele com firmeza suave. "As pessoas estão tão ocupadas tentando parecer fortes que esquecem que a verdadeira força está em sentir profundamente. Você não é demais, Alice. São os outros que sentem de menos." Aquelas palavras entraram nela como um sopro de ar novo, como algo que ela nunca tinha ouvido, mas sempre precisou. Quando o expediente terminou, os dois caminharam juntos até o elevador. A chuva ainda caía lá fora, e as luzes da cidade refletiam na água como se o mundo estivesse pintado de dourado e cinza. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Huan, antes que as portas se fechassem. "Claro. Quem foi que fez você acreditar que amar demais era algo ruim?" Alice engoliu seco, porque naquele instante ela percebeu. Talvez não fosse só um consultor coreano, talvez fosse alguém enviado para mostrar que o amor dela nunca foi exagero, sempre foi tesouro. E algo dentro dela começou a mudar. "Agora, me conta nos comentários.
Você já se sentiu como Alice? Alguém que ama demais e é mal interpretada? Quero saber sua opinião. No dia seguinte, Alice chegou ao trabalho mais cedo que o normal. Queria evitar olhares, comentários, qualquer coisa que a fizesse lembrar do quanto sempre tentara ser suficiente para todos. Mas havia algo diferente nela naquela manhã. Talvez fosse a lembrança das palavras de Juan. Talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez, alguém realmente a enxergava. Quando Juan entrou na sala, encontrou Alice concentrada em uma pilha de papéis. Mas ele percebeu algo que ninguém mais veria. Suas mãos tremiam levemente. "Você está bem?" perguntou em voz baixa. Alice respirou fundo. "Recebi uma mensagem do meu ex. Ela odiava admitir, mas precisava. Ele disse que eu devia aprender a não sufocar as pessoas." O semblante de Juan mudou. Não era raiva, mas uma indignação silenciosa, elegante, controlada. "Ele não merece nenhuma parte do amor que você dá." A frase saiu com firmeza, quase como um instinto. Alice desviou o olhar, o peito apertando. "Não é tão simples." "É simples, sim." Ele interrompeu, mas com delicadeza. "Quando alguém tenta diminuir aquilo que você tem de mais bonito, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você." Alice ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Juan então se aproximou um pouco mais, não o bastante para invadir, mas o suficiente para que ela sentisse que não estava sozinha. "Alice, você já percebeu que seu jeito de amar é o que transforma os lugares, as pessoas?" Ele sorriu de leve. "No meu país, o amor é mais contido, mas isso não significa que amar menos seja virtude. Às vezes, precisamos aprender com quem sente mais." A respiração dela falhou por um segundo. Juan continuou. "Talvez você só esteja no lugar errado, cercada pelas pessoas erradas. Até agora." O coração de Alice deu um pequeno salto. Tímido, inesperado. Ela não sabia se era pela frase, ou pela forma como ele a olhava. Como se estivesse enxergando exatamente quem ela era e, pela primeira vez, aprovando tudo. Naquele instante, alguém entrou na sala chamando pelos dois, e o momento se quebrou como vidro fino. Mas algo já havia mudado. Algo profundo. E Alice sentiu, talvez pela primeira vez em muito tempo, que amar demais não precisava ser um peso. Podia ser começo. Naquela semana, a empresa organizou uma reunião importante com todos os setores envolvidos no projeto internacional. Para Alice, seria mais um daqueles momentos em que ela tentaria contribuir, mas acabaria sendo interrompida ou ignorada, como sempre. Ela entrou na sala de reuniões com o coração apertado. Juan, ao notar seu semblante tenso, sentou-se ao lado dela sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença segura. A reunião começou. Líderes, gerentes, gente importante falando alto, disputando espaço. Alice fez anotações, levantou a mão uma vez. Ninguém viu. Levantou a segunda, foi ignorada. Na terceira tentativa, quando alguém interrompeu sua fala antes mesmo de ela terminar a frase, ela simplesmente baixou o olhar, frustrada. Mas antes que ela pudesse guardar a caneta e desistir, Juan endireitou a postura na cadeira. "Um momento, por favor." A voz dele foi calma, porém incisiva. Todos se calaram. Ele então olhou diretamente para Alice, como se oferecendo a ela aquilo que ninguém jamais ofereceu: espaço. "Alice tem uma proposta importante e eu gostaria que todos ouvissem cuidadosamente." O silêncio pesou na sala. Todos os olhares antes indiferentes agora estavam sobre ela. O coração de Alice bateu tão forte que ela achou que fosse ouvir o som ecoar. "Falei sobre isso em alguns relatórios." Ela começou, insegura. Juan sorriu de lado, como quem diz: "Vai, eu estou aqui." Ela respirou fundo e então falou. Explicou sua ideia com clareza, organização, sensibilidade, tudo aquilo que sempre existiu dentro dela, mas que ninguém permitia aparecer. E quando terminou, algo surpreendeu toda a sala. "Isso é excelente", disse um dos gerentes. "Por que não nos falou disso antes?" Alice engoliu seco. "Eu tentei", respondeu baixinho.
Juan desviou o olhar irritado com a falta de reconhecimento alheio, mas se manteve calmo. Alice tem sido subestimada, mas isso termina hoje. A reunião seguiu, agora com ela incluída, respeitada, ouvida. E pela primeira vez, Alice saiu de lá com uma sensação de pertencimento. Na saída, enquanto caminhavam pelo corredor, ela olhou para Juan com profunda gratidão. Você não precisava fazer aquilo. Precisava sim. Quem vê seu valor não fica calado enquanto os outros não enxergam. Alice sentiu a respiração prender. Não era só gentileza, não era só apoio. Era algo mais. Algo que ela temia nomear e que ele parecia esconder atrás de um olhar calmo demais para tudo o que realmente sentia. E no fundo, os dois sabiam. Aquele foi o primeiro passo de algo que escapava ao controle de ambos. Nos dias seguintes, algo silencioso começou a acontecer entre Alice e Juan. Não era romance declarado, não era flerte óbvio, era cuidado. Uma proximidade que crescia nos detalhes. Quando Alice chegava ao escritório, encontrava uma garrafa de água sobre a mesa e só depois percebia o pequeno bilhete escrito em português torto. Lembre de cuidar de você hoje. Quando ela ficava séria ou perdida nos pensamentos, Juan notava na hora. Quando ela sorria, ele sempre olhava um segundo a mais do que o necessário. Mas, naquela tarde, algo diferente aconteceu. A empresa tinha um evento com a equipe coreana que havia chegado recentemente. Uma confraternização simples, com apresentações e uma mistura de culturas. Alice sempre ficava deslocada em eventos assim, tentando não chamar a atenção e tentando não parecer que se importava tanto. Juan, porém, parecia atento a cada detalhe. Você gosta de música coreana? Ele perguntou enquanto colocavam alguns materiais sobre a mesa. Gosto, mas não conheço muito. Ela sorriu tímida. Então, hoje vou te apresentar algo especial. A resposta dele não sobre algo da Coreia, era sobre ela. Alice corou, sem saber por quê. A confraternização começou. Risos, gente falando alto, apresentações. Em dado momento, uma colega de trabalho elogiou Juan abertamente e exageradamente. Se todos os coreanos são assim, vou querer um também, disse ela rindo alto. Juan sorriu educado, mas seu olhar rapidamente buscou Alice, como se quisesse saber se ela reagiria. E Alice não sabia como reagir. Algo apertou dentro dela, como se descobrisse um sentimento perigoso demais. Mais tarde, quando saiu para pegar ar no jardim da empresa, Juan foi atrás. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, claro. Só estava precisando respirar um pouco. Ele caminhou até ela, devagar, como faz alguém que respeita limites, mas não quer ir embora. Alice, posso te perguntar uma coisa? A voz dele estava mais baixa, mais íntima. Claro. Por que você ficou distante depois daquela conversa? Ela regalou os olhos. Ele tinha percebido. Ele percebe tudo. Eu não fiquei distante, ela tentou dizer, mas sua voz atraiu. Juan então se aproximou só um pouco mais. O suficiente para que Alice sentisse a respiração calma dele. Você tem um coração muito transparente, e eu não gosto de ver ele doer. Alice sentiu o mundo parar. Ele continuou e dessa vez sua voz era quase um sussurro. Se você soubesse o quanto eu admiro o seu jeito de sentir, não acharia que está sozinha nisso. Alice recuou meio passo, assustada com a intensidade, não dele, dela mesma. Juan, eu não sei o que pensar. Não precisa pensar agora, respondeu ele gentil. Só não se esconde, não de mim. E ali, naquele pequeno jardim iluminado por luzes amareladas, algo ficou claro.
Juan não estava apenas sendo educado. Não era só empatia, era sentimento. Sentimento que começava a escapar pelas frestas que ele não conseguia controlar. E Alice, com um coração frágil e lindo, sentiu que talvez amar demais não fosse o problema. Talvez só faltasse alguém que soubesse amar com ela. A semana seguinte trouxe algo que Alice não esperava: distância. Não porque ela quisesse, mas porque de repente Juan começou a evitá-la. Ele chegava cedo, saía tarde, mas sempre dava um jeito de não ficar sozinho com ela. Cumpria o trabalho impecavelmente, claro, mas o olhar não era mais o mesmo. Alice sentia o coração apertar cada vez mais. Era como se Juan tivesse acendido nela uma chama e agora estivesse apagando. Depois de 3 dias sem que eles tivessem uma conversa verdadeira, Alice decidiu que não podia mais fugir. O peso do silêncio era maior que o medo. Numa noite de sexta-feira, após todos terem ido embora, ela encontrou Juan sozinho na sala de reuniões, olhando pela janela como se o mundo lá fora estivesse em guerra. Juan, podemos conversar? Ele fechou os olhos devagar, como alguém que sabia que esse momento viria e que não podia mais evitar. Juan, eu não queria te envolver no que sinto. Aquilo foi como levar um golpe no coração. Então você está mesmo me evitando, ela sussurrou. Juan virou de frente para ela. Seus olhos, sempre tão calmos, agora estavam carregados. Emoção contida, quase dolorosa. Sim, porque quando eu percebi que estava sentindo algo por você, algo que não deveria, eu me assustei. Não deveria? Por quê? Ele deu um passo até ela, mas parou no meio do caminho, como se houvesse uma barreira invisível. Porque você merece alguém que te ame sem hesitar. Alguém que não aprendeu a vida inteira a esconder o que sente. Alguém capaz de te dar tudo que você entrega ao mundo sem pedir nada em troca. As palavras dele foram um abraço e uma ferida ao mesmo tempo. Alice respirou fundo. Sua voz saiu frágil, mas firme. Juan, você não vê o quanto está sendo injusto comigo? Ele franziu o senho. Injusto? Sim, você me fez acreditar que eu não era demais, que amar muito era algo bonito, que eu podia confiar, abrir meu coração, e agora você se afasta porque sente algo por mim. A dor estampada no rosto dele a fez continuar. Eu não preciso de alguém perfeito, Juan. Só preciso de alguém que não fuja, porque eu já fui abandonada demais. O peito de Juan se moveu em um suspiro quebrado, como se o mundo enfim tivesse alcançado sua sensibilidade escondida. Ele deu um passo, depois outro, parou diante dela, próximo bastante para que ela sentisse o calor do corpo dele. Juan, eu jamais te abandonaria. Mas eu precisava ter certeza de que não seria a razão de uma nova ferida. Ela ergueu o rosto, olhos marejados. Às vezes a gente só precisa que a pessoa fique. Só isso. Juan tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, um toque tão delicado que quase doía. Então, se você me deixar, eu fico. Eu fico por você, eu fico com você. O coração de Alice bateu tão forte que parecia acender luzes dentro dela. Mas os dois sabiam que antes de ficarem juntos, algo importante ainda precisava acontecer. Uma conversa que mudaria tudo, uma escolha final. E isso tornaria o próximo capítulo o mais decisivo de todos. A conversa entre os dois naquela noite deixou o coração de Alice agitado por dias. Juan prometera ficar, mas havia algo em seu olhar que mostrava que a batalha ainda não estava vencida. Não contra ela, mas contra ele mesmo.
E o destino resolveu testar essa promessa mais cedo do que imaginavam. Na segunda-feira, a empresa anunciou oficialmente. O projeto seria encerrado em breve e Juan retornaria à Coreia no fim da semana. A notícia foi como um soco para Alice. Ela tentou ser forte. Tentou sorrir. Tentou agir como se fosse só mais um colega indo embora. Mas seu coração sabia que não era. E Juan, ao vê-la desviar o olhar, sentiu o mesmo aperto, aquele que ele já não sabia mais esconder. Naquela noite, quando todos saíram, ele foi até a mesa de Alice. Trazia algo nas mãos, um envelope dobrado com cuidado. Queria te entregar isso antes de ir. A Alice respirou fundo. Então, você vai mesmo embora? É o que a empresa decidiu. A voz dele era serena, mas os olhos? Não. Mas não é isso que vai decidir o que sinto. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma carta, escrita à mão, em português simples, mas profundamente sincero. Alice, você me ensinou que amar não é fraqueza. É coragem. E a sua coragem me mudou. Se você permitir, quero voltar. Não por trabalho, mas por você. E até lá, quero que lembre que não existe amor demais. Existe amor que encontra o lugar certo. E o meu encontrou você. Juan. As mãos de Alice tremeram. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados. Então, você vai voltar? Ela perguntou, quase num sussurro. Juan se aproximou, lentamente, como sempre fazia quando queria respeitar a sensibilidade dela. Sim. Não por obrigação. Não por impulso. Mas porque ele tocou a mão dela com delicadeza. Porque seu jeito de amar é o lugar onde o meu coração finalmente encontrou paz. Alice sentiu as lágrimas caírem, não de dor, mas de alívio, de pertencimento, de finalmente ser vista. E se, quando você voltar, eu ainda estiver com medo? Ela perguntou, vulnerável. Juan sorriu, aquele sorriso calmo que sempre desmontava as defesas dela. Então eu vou te provar todos os dias que você nunca foi demais e que amar comigo nunca vai te machucar. Alice deu um passo à frente e encostou a testa na dele. Um gesto simples, mas carregado de tudo que eles não precisavam mais esconder. Então, volta. Eu vou estar aqui. Juan a envolveu em um abraço firme, cheio, seguro. O tipo de abraço que diz: você não vai mais amar sozinha. E pela primeira vez na vida, Alice sentiu que amar demais não era peso, era poder, era beleza, era valor. E agora, finalmente, era recíproco. Mas agora é você quem me conta. Qual foi a sua parte favorita da história da Alice e do Juan? Você achou que eles deveriam ter ficado juntos desse jeito? Ou queria outro final? Deixe seu comentário. Quero muito saber a sua opinião.